A paz do Senhor Jesus a todos, motivos de muita alegria nesta manhã, início de tarde, estar aqui falando com vocês. Através deste vídeo, gostaria de deixar uma palavra para vocês e que o Senhor me incomodou nesta manhã acerca de que muitos dizem por aí que a salvação é individual. E realmente a salvação é individual. Mas o Senhor, Ele nos deixa uma missão aqui na terra. E a missão na terra, para aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, aqueles que têm um chamado do Senhor, que seja para pastor, que seja para diácono, presbítero, bispo, apóstolo, obreiro, servo do Senhor. Ele nos deixa uma missão aqui na terra, que a gente fale do Evangelho, que a gente fale do nome dele, que a gente fala das maravilhas que ele é capaz de fazer, que o nosso Deus é capaz de fazer, para que as pessoas ouçam, se arrependa, se desvie do mau caminho e aceite Ele como o único suficiente Salvador, para que Ele venha herdar o reino do céu. E muitos dizem assim: eu me converti, tá tudo certo, a salvação é individual, cada um por si. Não, não é assim. Quando Jesus pregava para essas multidão, nem todos davam ouvido, né? Nem todos davam ouvido para o que ele falava. E quando Jesus morreu, quando Jesus teve que pagar o preço na cruz do Calvário, quando foi consumado aquilo que os profetas da antiguidade já vinham dizendo acerca disso, que isso iria acontecer, quando se cumpriu, né? Quando o corpo de Jesus foi glorificado, quando Jesus ressuscitou, Jesus ele ressuscita para mostrar que foi Deus quem o enviou, foi Deus que o levaria de volta. Então Jesus ele queria dar um exemplo maior daquilo, do grande feito que poderia ser feito sobre a vida de cada um de nós. Ele morrendo, se entregando, sem culpa nenhuma, ressuscitando e subindo aos céus, preparando um lugar para cada um de nós. E quando ele voltar para buscar a noiva, nós possamos estar preparados e cientes de todas as maravilhas que Jesus fez por nós. Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele teve aquele período com os discípulos dele, né? Que ele voltou, que ele serviu a Santa Ceia e que ele subiu aos céus. Jesus nos deixou uma missão. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A minha missão e a sua missão, nós que temos o dom da palavra, o dom de pregar, até mesmo você que não prega, mas que você possa falar assim: Jesus te ama, Jesus é o caminho. Aquele que entende que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a direção e que só devemos adorar um Deus poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos dá a vida todos os dias. Todos nós temos a missão de falar do Evangelho do Senhor. Todos nós temos a missão de falar que Jesus é o caminho. Não podemos guardar a salvação para nós mesmos. Não podemos falar assim: não, eu aceitei Jesus, eu ando no caminho certo, eu não faço nada de errado, eu tô salva. E o seu irmão da direita, o seu irmão da esquerda, o seu vizinho da frente, o seu vizinho do fundo? Qual é a sua situação referente a isso daí? Me falaram assim: a salvação é individual, a gente não tem que ficar repetindo. Como? Por que Jesus deixou a igreja? Por que nós congregamos? Se não precisa ficar repetindo
que Jesus é o caminho, que nós temos que se libertar dos maus caminhos, que a gente tem que fazer a vontade do Senhor, que a gente tem que reconhecer Jesus. Então por que existe igreja? Por que nós congregamos numa igreja? É meio estranho isso aí. Se Jesus disse, né, que nós teríamos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Muitas das vezes a pessoa está na igreja e ela ainda não aceitou Jesus. Ela ainda não sabe muitas das vezes o que é certo e o que é errado. Ela está indo para a igreja em busca de algo, de uma libertação. Mas ela precisa ouvir que Jesus é o caminho. Ela precisa ouvir que ela tem que se desviar dos mal, que ela tem que se desviar das coisas erradas, que ela tem que resistir à carne, que ela tem que perdoar, que ela tem que amar o próximo. Ela tem que saber disso. Quando Jesus pregava para as multidões, ele falava apenas uma vez: siga-me. Jesus, ele pregava somente uma vez. Tinha aqueles que aceitavam e tinha aqueles que não aceitavam. Só que quando Jesus morreu, que Jesus subiu aos céus e deixou para nós uma missão, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo assim para mim e para você: eu tô indo, vocês já estão salvos, porque vocês me reconheceram e me aceitaram. Só que eu vou deixar uma missão para vocês. Aqueles que não me aceitou quando eu falei da palavra, eu quero que vocês vá lá e fala para aqueles que eu fiz isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Que eu curo, que eu liberto, que eu transformo, que só eu sou o caminho. Eu dou um exemplo para vocês que quando Pedro e João ele ao templo Formosa, tinha um aleijado lá. E esse aleijado ele ficava pedindo esmola. E Pedro e João ele falou para esse aleijado: eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Toma sua cura, levanta e anda. E eles ajudou esse aleijado a levantar, e ele levantou e andou. E muitos que estavam ali naquela sinagoga, que provavelmente Jesus já tinha passado por ali. Jesus já tinha anunciado. Porque a palavra vai nos dizer que os líderes falou assim: esses aí não são os seguidores de Jesus, eles já conheciam ele. Jesus já tinha passado por ali pregado, só que eles não deram ouvido. Então Pedro e João foram lá de novo e ele anunciou que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus abriu o ouvido, que Jesus abriu o olho do cego, que Jesus fazia o surdo ouvir, que Jesus fazia o coxo levantar, o aleijado levantar. Eles foram lá para falar isso. E aquela multidão que estava ali, ela viu a maravilha que através da vida de João, por intermédio de Jesus, aquele coxo ele se levantou. Aquele coxo aquele aleijado que estava ali há 40 anos. A Bíblia relata que ele estava ali que ele estava nessa situação há 40 anos, porque ele nasceu dessa forma. Então todo mundo viu, todo mundo conhecia a história daquele aleijado. Então somente um milagre poderia fazer com que ele se levantasse e andasse. Então quando eles viram essa maravilha que eles falaram assim: como que vocês fizeram isso? E Pedro e João falou assim: foi através de Jesus. Jesus é o caminho. Para você ver que tem dois lados da história. Jesus tinha passado por este templo, já tinha falado da palavra, já tinha anunciado que ele era o caminho, só que muitos não deram ouvidos. E depois vem Pedro e João, depois que já tinha se consumado, né? Quando Jesus já tinha subido aos céus, Jesus disse: vai e prega o evangelho. Quando Pedro e João chegou nesse templo, eles realizou esse feito. Todos ficou maravilhados, querendo entender como que eles tinham feito. E eles começaram a falar: foi por causa de Jesus. Jesus é o caminho. Então Jesus tinha pregado, muitos não deram ouvido. Pedro e João voltou, e aqueles que não deu ouvido, ouviu. Como que eu posso falar para alguém que a minha salvação é individual, eu aceitei Jesus, está tudo bem, que eu não preciso ficar falando de Jesus sempre? Não tem lógica, gente, não tem base bíblica. Muitos daqueles que Pedro, João, Lucas, todos aqueles discípulos que foram e pregaram
Paulo, que saiu pregando o evangelho, certamente eles passaram nos mesmos lugares que Jesus passou. Por quê? Muitos aceitou Jesus quando ele ainda estava vivo. Só que depois que Jesus morreu, passou todo aquele processo que muitos viram a maravilha de Jesus, eles passaram a crer em Jesus. Eles aceitaram Jesus, mesmo Jesus depois de morto, ressuscitado e subindo aos céus. Então eu e você nunca podemos falar assim, não, a salvação é individual. Eu vou lá, vou falar uma vez só e vou bater meus pezinhos, vou embora e pronto, acabou. Seria contra a Bíblia, irmãos. Se Deus mandar você ir pregar 10 vezes no mesmo lugar, vai e prega. Prega que Jesus é o caminho, prega que Jesus é o único caminho, é o Senhor, que a direção a ser tomada é o caminho do Senhor Jesus, que temos que reconhecê-lo, que temos que aceitá-lo, que temos que desviar do caminho, que temos que liberar perdão. Isso tem que ser pregado, isso tem que ser falado. Não tem como só eu e você falar assim, não, eu já falei uma vez e pronto, acabou. Muitos daqueles, quando você fala algo, aceita. Mas tem pessoas que não aceitam. Está trancafiada dentro de si, coisas do mundo. Satanás tampa o ouvido, tampa a visão. Não deixa que eles vejam as maravilhas que Jesus faz. Não deixa que eles escutem as maravilhas que Jesus e que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Se Pedro e João tivessem voltado por onde Jesus passou e pregado o evangelho, aquelas pessoas que não tinham aceitado Jesus naquele momento, elas não teriam aceitado Jesus agora, quando Pedro e João voltassem. E a Bíblia nos diz, lá em Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Imagina, irmão, 5.000 homens aceitando Jesus. Aceitando Jesus porque viu um aleijado que há 40 anos estava nessa vida, andando, glorificando o nome do Senhor, e 2 homens falando, foi Jesus. Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a libertação. Sem Jesus nada poderemos fazer. Irmãos, é uma coisa muito séria. Então não podemos ser egoístas e querer a salvação só para mim ou só para você. Não podemos. Se Jesus colocou você e eu como ministro da palavra dele aqui na terra, como pregador do evangelho do Senhor, não podemos dizer assim, não, eu vou lá, vou falar só uma vez e pronto, acabou. Se fosse assim, meus queridos, não tinha pastor, não tinha pregador, não tinha. Por quê? Você vai lá, fala uma vez só, pronto, acabou, você vira as costas e vai embora. Jesus deu a segunda chance para esse povo, que tinha ouvido, que tinha visto Jesus pessoalmente, que tinha ouvido a voz do Senhor pessoalmente, só que eles não quis acreditar. Só que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus, Ele teve misericórdia desse povo. Ele deu a chance de que para que eles vissem o que Jesus é capaz de fazer, que Jesus é capaz de usar pessoas carnais, comuns, como eu e você, para salvar 5.000 homens. Irmãos, não é uma pessoa, não é 2, não é 5 pessoas, é 5.000. Então, quando eu e você vamos falar algo do Senhor, que você venha falar o que é certo do Senhor. Não vamos ser egoísta, cristão egoísta, que só quer para si a glória, que só quer para si a salvação, que só quer para si o renome, que só quer para si o cargo. Não estamos aqui para querer cargo, para ser melhores do que ninguém. Estamos aqui somente para falar da palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, se for para mim falar do teu nome, eu sempre falo isso, eu não me canso de dizer. Se for para mim falar do teu nome, Senhor, eu quero falar o que é verdade, o que está na Bíblia. Que se não for para mim falar, eu nem vou falar, porque se for para mim falar de mim, é heresia, irmãos. Pura heresia. Então nós temos que ter algo em mente. O Senhor nos deixou uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Eu passo num lugar, prego o evangelho. Vai vir outra pessoa no meu lugar e vai pregar o evangelho. Essa outra pessoa vai embora, vai vir outra pessoa e vai pregar o evangelho.
Todos nós temos o direito de querer a nossa salvação. Jesus, ele nos dá a chance de ouvir a palavra mais de 1000 vezes, se for preciso. Se Deus quer que aquela nação seja salva, ele vai enviar mais de 1000 pessoas para pregar para aquelas pessoas, para que elas se arrependam, para que elas venham adorar o nome do Senhor. Porque a honra não é para mim, irmãos, não é para você que leva a palavra, a honra é para o Senhor. A adoração desses 5 homens é para o Senhor, não foi para Pedro e João, foi para o Senhor. Então, quando nós formos falar algo do Senhor, que a gente venha ter convicção daquilo, que a gente venha estudar na palavra. A salvação é algo individual, sim. Isso é verdade, é fato. Se eu não quiser ser salva, eu não vou ser salva. Mas a minha obrigação como cristã, a minha obrigação como filha do Senhor, a minha obrigação como pregadora da palavra, eu tenho que dizer para todos vocês que ainda não aceitou Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a direção, que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus restaura, Jesus tira do monturo, do lixo e te coloca num lugar de honra. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nos deixou uma missão de falar do nome dele para toda criatura. Então, se a gente precisar falar 1000 vezes, nós iremos falar que Jesus é o caminho, que Jesus é a solução, que Jesus, ele nos deixa 10 mandamentos, a qual devemos segui-los à risca para que possamos herdar o reino do céu. E não basta só seguir os mandamentos à risca e não ter um coração puro, irmãos, um coração limpo, um coração a qual Jesus habite nele, porque Jesus, ele não habita em templo sujo. Jesus, ele não habita em lugares que maquinam mal, que fala do seu próximo, que quer ver o outro destruído, que quer envergonhar o seu irmão. Não, Jesus não habita nisso daí. Jesus, ele habita em um templo limpo. Por isso que Jesus, ele bate a porta. E cabe eu e você limpar o nosso coração para que ele venha entrar em mim e você. Então que a gente possa falar do amor de Deus, da vontade do Senhor Jesus, daquilo que ele é capaz de fazer das nossas vidas, para que ele venha salvar não só eu e você, mas salvar muitos e muitos e muitos e muitos. Não podemos ser egoístas, querer a salvação só para si e deixar o seu vizinho de lado, deixar o teu próximo de lado. Então, se a gente precisar falar 1000 vezes a mesma coisa, que a gente venha falar. Se a gente precisar falar assim, ó, se você não tem um coração limpo, Deus não recebe a sua oferta. Se você não tem um coração puro que perdoa, que você está em comunhão com os irmãos, Deus não recebe a sua oferta. Se você precisar falar assim, ó, Deus não vai te curar se você não perdoar o seu próximo, Deus não vai te curar se você não se arrepender dos seus pecados, Deus não vai te curar se você for fazer... se você não se arrepender daquilo que está fazendo de errado, se você não se desviar dos seus maus caminhos, se você não se libertar dos vícios. Mas uma coisa eu falo para você: Jesus é o caminho, Jesus é a direção. E se for preciso a gente falar para a mesma multidão que Jesus é o caminho, que Jesus liberta, a menos que apenas um aceite a palavra do Senhor, a festa no céu. Mas se você precisar voltar lá de novo para que 2 pessoas aceitem Jesus, a festa no céu. Então toda vez que você voltar no mesmo lugar e falar a mesma palavra e pessoas se arrepender e aceitar o nosso Senhor Jesus, a festa no céu, irmãos. Quantas igrejas que faz tempo que através daquela celebração, uma festa no céu. Quantos cultos que vamos prestar ao Senhor, quantos cultos que ouvimos a palavra do Senhor e pessoas não se arrependem. Que a gente venha falar mais do amor de Deus, que a gente venha falar mais do amor do Senhor Jesus Cristo, que a gente venha convencer pessoas que o caminho é o Senhor, que a direção a ser seguida, a ser tomada é o Senhor.
E se for preciso falar que você não pode adulterar, você tem que falar. Se for preciso você falar que não pode adorar outros deuses, nós temos que falar. Nós temos que falar. Irmãos, as pessoas às vezes falam assim, eu não sou adúltera, eu não sou adúltero, eu nunca traí meu esposo, nunca traí minha esposa. Mas a partir do momento em que você começa a trocar o Senhor por outras coisas do mundo, você é adúltero, irmãos. A palavra, quando ela se refere a adúltero, não quer dizer somente que a pessoa traiu o esposo ou traiu a esposa. A palavra adúltero na palavra significa quando você troca as coisas do Senhor, quando você troca o seu Deus, o nosso grande Jeová, o nosso grande Deus, libertador. Quando você troca Ele para fazer coisas do mundo, para servir a Satanás, você está sendo adúltero. Deus te considera um adúltero. Então que a gente venha rever os nossos conceitos, que a gente venha rever as nossas falas perante pessoas, para que pessoas não venham desanimar e desacreditar daquilo que Jesus tem para mim e para você. A salvação, irmãos, ela é individual, porque a busca é individual, porque Deus deixou para nós, para mim e para você, o livre-arbítrio. Mas a nossa obrigação e a nossa missão aqui na terra, como ministro da palavra, como pregador do evangelho, é mostrar para todos que Jesus é o caminho. E que se nós não se desviar dos caminhos errados, se nós não perdoar o próximo, se nós não amar o próximo, se nós não fazer a vontade do Senhor, não estamos aptos a herdar o reino do céu. Muitas das coisas que nós fazemos, às vezes o Senhor nem recebe, porque o nosso coração está fechado. A nossa intimidade com o Senhor, somente eu e você somos capazes de discernir se é verdadeiro ou se não é. Somente eu, você ou o Senhor. Porque eu posso falar aqui, através desse vídeo, irmãos, eu oro muito, eu jejuo muito, eu consagro muito, eu leio muita palavra. É a minha boca falando, mas o meu coração é Deus que está sondando. E esta palavra o Senhor colocou no meu coração agora, neste momento. Eu estava aqui cantando e mexendo fazendo o meu almoço, e Deus falou a respeito disso. Como que eu quero a salvação só para mim, se Ele deixou para mim e para você a função, a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura? Que você possa rever os nossos conceitos, as nossas falas perante muitas pessoas e compreender que Jesus é o caminho. E se você não coloca Ele como base nas suas falas, você fala heresia. A salvação é para todos. E cabe eu e você pregar para todos que Jesus é o caminho. E se for preciso passar muitas vezes no mesmo lugar e falar que Jesus é o caminho, pois Jesus, Ele é um Deus tão misericordioso, é um Deus tão poderoso, é um Deus tão fiel, que Ele nos dá a chance todos os dias de nos arrepender, da gente se converter de verdade. Não adianta eu falar que eu aceitei Jesus e eu não estar convertida de verdade, irmãos. É fácil falar, não, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, é fácil. Mas servir de coração é difícil, irmãos. É para poucos. Que você e eu possamos ter o mesmo exemplo de Pedro e João, que mesmo sabendo que Jesus já tinha passado naquele templo, eles voltou e falou do nome dele. E mais de 5.000 homens aceitou a Jesus naquele dia. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra. Que o Senhor possa colocar no coração de vocês o mesmo desejo de falar do Evangelho, como Jesus tem colocado no meu coração. Mas eu falo para vocês, preguem a verdade. Não tenha medo. Não tenha medo de represária, de que vão falar e o que vão dizer. Pregue a verdade. Pregue o que está na Bíblia. Que você pode ser repreendido pelo homem, mas por Deus você possa ter certeza que Deus no céu está anotando, está guardando o seu galardão para quando Deus vier te buscar, você chegue lá e receba a sua coroa da vitória.
Amém? Que você fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus venha abençoar você poderosamente. Eu convido vocês hoje também, que vai ter culto na Igreja Tempo de Deus, lá na estação, na Rua Pará, 431, na direção do Bispo Hélio Ferreira. Você é nosso convidado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a paz de Deus esteja convosco e que Jesus é o caminho, Jesus te ama e Jesus é a única salvação para mim e para você. Amém? Fiquem com Deus.